Olá, estamos de volta com o Senado agora. A CPI do CARF ouviu mais 2 investigados na Operação Zelotes da Polícia Federal sobre a venda de sentenças que reduziram multas milionárias aplicadas pela Receita Federal em grandes grupos econômicos. Ambos vieram amparados por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que lhes permitia ficar em silêncio. Os senadores, porém, foram surpreendidos por uma coincidência. Um dos lobbies de advogados e empresas de consultoria investigados pela CPI foi manchete da grande imprensa como participante de um esquema de propina para viabilizar a medida provisória 471 de 2009 de incentivos fiscais às montadoras. Os mesmos investigados que atuaram nesse lobby para a compra de uma medida provisória também são objetos de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Este fato traz novas luzes sobre a CPI. Dentro da sala, Alexandre Paz dos Santos, citado na reportagem, aguardava para depor. O senhor leu os jornais hoje? Não, senhora. O senhor não leu os jornais? O senhor não leu uma matéria que é capa, inclusive, do jornal, eu não tenho ele em mãos, o Estado de São Paulo, que tem uma matéria, uma chamada de capa, e que Vossa Senhoria é a figura central da matéria. O senhor leu a matéria? Não, senhora. O senhor atuou alguma vez no âmbito do CARF? Não, senhora. Vossa Senhoria é uma presença muito constante em todas as etapas do processo. Mesmo confrontada com a leitura de mensagens eletrônicas, Megan Rodrigues, ex-conselheira do CARF, negou saber de qualquer irregularidade no órgão. O seu pai lhe manda uma mensagem dizendo que precisa conseguir vista de um tal processo e que podem pedir 20 mil pelo trabalho. O que a senhora diz disso? Estou amparada pelo habeas corpus e não posso falar sobre o fato, e segundo o entendimento do meu próprio advogado. O que diz respeito a questões que envolvem o CARF, a CPI, sem dúvida nenhuma, continuará investigando e indo a fundo, porque nós estamos diante de um mega esquema de corrupção no Brasil, que envolve grandes empresas, que envolve agentes públicos, agentes privados e a possibilidade de envolver políticos também. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto do senador Marcelo Crivella, que institui a Política Nacional de Abastecimento. A proposta traz regras para estoques, reguladores, preços mínimos aos produtores rurais, condições de armazenagem e conservação dos produtos agropecuários, entre outros pontos. O projeto segue para a decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. Aprovada na comissão mista a medida provisória 680 do Programa de Proteção ao Emprego. O texto segue para o plenário da Câmara. Houve polêmica por causa de um artigo que determina a preferência de acordo coletivo em relação às leis trabalhistas. A medida provisória permite a empresas em dificuldades financeiras reduzirem a jornada de trabalho em até 30%, com diminuição do salário do empregado. As empresas que aderirem ao programa não podem demitir os trabalhadores no período de 16 meses. Na Comissão de Deputados e Senadores que analisa a medida provisória, o artigo 11 provocou polêmica. Ele foi introduzido pelo relator. De acordo com o texto, o que for negociado no acordo coletivo prevalece sobre as leis trabalhistas. Parlamentares que representam trabalhadores disseram que o artigo extrapola o objetivo emergencial da medida provisória. Esta matéria, ela é estranha porque ela produz normativos de caráter permanente quando a medida provisória e o Programa de Proteção ao Emprego trata especificamente de um tipo de acordo coletivo para um determinado tempo. Nós entendemos a sua necessidade de fazer parte desse texto. Acho que isso significa uma modernização da legislação trabalhista, um avanço em relação às pertinente às relações de trabalho. O artigo foi mantido. Na votação seguinte, o relator foi derrotado. Ele queria manter algumas restrições aos acordos coletivos. Por exemplo, o respeito às convenções da OIT e às normas de higiene e segurança do trabalho. O texto foi retirado. Esse debate sobre não valer mais a lei e valer o que é negociado
com tanto sindicato no Brasil e uma fragilidade danada diante do poder do capital, não é para discutir numa situação como essa. O acordo com a presença garantida do sindicato, e volto a dizer, de forma indispensável e de forma essencial, sentado à mesa, representando os trabalhadores, é a melhor forma de ele avançar. Nós temos que acabar com essa mania que existe no Brasil de tudo ser judicializado. Parlamentares derrotados na comissão mista afirmam que vão tentar restabelecer o texto original no plenário da Câmara. Falam até em obstruir a votação. A medida provisória perde a validade no dia 3 de novembro. E a Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje as indicações dos diplomatas Rodrigo do Amaral Souza e Adil Fontes da Rocha Viana para exercerem o cargo de embaixador, respectivamente, nas Filipinas e no Uruguai. As indicações seguem para a apreciação do plenário do Senado. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, esteve na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Ela veio explicar a proposta brasileira para a COP21, Convenção da ONU sobre o Clima, que será realizada em Paris em dezembro. Segundo Isabela Teixeira, entre 1990 e 2025, o Brasil fará uma trajetória diferenciada na redução das emissões dos gases de efeito estufa em nível mundial. O Brasil, 40 anos depois, terá menos emissão do que em 1990, com crescimento econômico, aumento de população, com redução de desigualdades regionais, etc. A proposta brasileira para a COP21, apresentada no final de setembro na Assembleia Geral da ONU em Nova York, foi considerada ousada e busca reduzir em 43% a emissão dos gases de efeito estufa até 2030. Um dos pilares dessa proposta é o fim do desmatamento ilegal até 2020, que, segundo a ministra, não depende apenas da fiscalização, mas de uma mudança na lógica das relações econômicas. Você tem que construir uma lógica municipal que o cadastro ambiental rural começa a nos mostrar quando você pode restaurar, recuperar e ter economia local que tire a ilegalidade daquele emprego não decente, do trabalho escravo, tudo que está associado ao desmatamento ilegal. O senador Fernando Bezerra, presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, elogiou a proposta brasileira, mas destacou alguns pontos que, segundo ele, poderiam ser aperfeiçoados. No que respeita à matriz de eletricidade, em 2030, 23% da geração provirão de fontes limpas, como biomassa, eólica e solar, excluídas as hidrelétricas. O que nos chama a atenção, entretanto, é que não houve a exata definição do papel reservado ao etanol na matriz geral. Nós tivemos uma repercussão mundial extremamente positiva em relação ao Brasil, a sua ambição e o protagonismo político do papel do Brasil nas negociações para que a COP seja exitosa. Então há um complexo de arranjos institucionais, econômicos, políticos, de diálogo entre países, mas o que eu estou vendo hoje, e não só depois da contribuição do Brasil, nesse processo que nós estamos engajados pelo governo brasileiro, em parceria com o governo francês, termos um êxito em Paris, é de fato uma vontade dos países de nós apresentarmos resultados em Paris. Começaram a valer hoje os novos direitos dos trabalhadores domésticos, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, horas extras, adicional noturno e INSS. A mudança na lei foi aprovada em maio aqui pelo Congresso. Também foram publicadas nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, as regras do Simples Doméstico, o sistema que reúne em um único boleto, gerado pela internet, todas as obrigações que devem ser pagas pelo empregador. O site para retirar a guia de pagamento é o www.esocial.gov.br. Prédios públicos em todo o país vão ser iluminados de rosa durante este mês. O objetivo é alertar para a prevenção do câncer de mama, uma doença silenciosa que por ano mata milhares de pessoas no Brasil. O Congresso Nacional participa mais uma vez dessa iniciativa. O prédio do Congresso Nacional está com uma iluminação diferente este mês. É o Outubro Rosa, uma campanha mundial para chamar a atenção da importância do diagnóstico precoce no tratamento do câncer de mama. Na cerimônia de lançamento, estiveram presentes mulheres representantes de movimentos sociais, além de senadoras e deputadas.
A senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher no Senado, falou dos eventos que farão parte da campanha no Congresso. Atividades organizadas pela bancada feminina da Câmara, pelo Senado Federal, pelos servidores do Senado, pelo GDF, como é o caso da Corrida da Mulher, que vai acontecer no próximo dia 25, no dia 19, que é o Dia Internacional de Prevenção do Câncer de Mama, nós também teremos uma atividade muito importante, que é uma oficina de saúde da mulher. As senadoras estão preocupadas com os números da doença. Só no ano passado, 14 mil mulheres e 180 homens morreram em decorrência do câncer de mama. Mas também há dados positivos. Entre 1995 e 1999, 78% era a taxa de recuperação de mulheres que conseguiam tratar a doença e conseguiam se curar. E de 2005 a 2009, essa taxa subiu de 78% para 87%. O Outubro Rosa é um ato simbólico de alerta às mulheres sobre o câncer de mama. Então, várias atividades são pensadas, coisas que chamem a atenção para prevenção, porque a gente fala muito do tratamento, mas se a gente fizesse prevenção, o tratamento seria melhor, porque seriam menos pessoas fazendo o tratamento. A iluminação rosa do prédio do Congresso Nacional vai funcionar até 31 de outubro. E o Senado agora está terminando aqui. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Você assiste a seguir a sessão plenária desta quinta-feira. Obrigado e continue com a gente.